Olá, bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso esquematizado do Código de Normas do Estado de Alagoas. Hoje iniciaremos a nossa 12ª aula e o tema será alienação fiduciária de bens imóveis. Os senhores sabem que esse tema é tratado pela Lei 9.514, a partir do artigo 21, especificamente, né? Lei 9.514, vou pedir aos senhores que os senhores tenham em mãos a Lei 9.514 em mãos, artigo 22, capítulo 2, da alienação fiduciária de coisa imóvel. Artigo 181, isso é 9.514, artigo 22, capítulo 2 da 9.514. Aqui do Código de Normas do Estado de Alagoas, nós partimos do artigo 181, da alienação fiduciária de bens. E quais são estes bens? Estes bens são os bens imóveis. Antes de eu continuar, eu vou passar aqui para os senhores um quadro que os senhores devem ter em mente, porque a alienação fiduciária pode ser tanto de bens móveis quanto de bens imóveis. E quais seriam os dispositivos, os instrumentos normativos aplicáveis a cada um dos tipos de alienação fiduciária? Então, eu tenho esse quadro aqui que eu vou passar para os senhores. Se se tratar de alienação fiduciária de imóveis fungíveis e infungíveis, quando o credor for instituição financeira. Então, antes do artigo 181, vamos fazer esse pequeno quadro. Alienação fiduciária móveis. Alienação fiduciária móveis. E esses móveis, eles podem ser tanto fungíveis quanto infungíveis. E o credor, nesse caso, nesse primeiro caso, é instituição financeira. Quais são os dispositivos legais? Lei 4728, de 65, e também o Decreto-Lei 911. Esse Decreto-Lei é de 69. Então, nós temos, se se tratar de alienação fiduciária de imóveis fungíveis ou infungíveis, cujo credor seja instituição financeira. Os senhores se pautarão pela Lei 4.728 e pelo Decreto-Lei 911. E se tratar de alienação fiduciária de imóveis, mas móveis infungíveis, e o credor não é instituição financeira. O credor, ele não é instituição financeira, ele pode ser uma pessoa física, melhor dizer, natural, ou uma pessoa jurídica. Então, o credor é uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica, mas não é instituição financeira. Então, aplicaremos o Código Civil, artigos 1361 a 1368-A. Ótimo. E se tratar de alienação fiduciária de imóveis, aí não há que se falar, né, em credor. Nessa hipótese, vamos aplicar a Lei 9.514 de 97. Então, com esse quadro aqui, os senhores terão os instrumentos, né, jurídicos adequados a cada uma das modalidades. Vamos fazer o quadro, vou tirar uma foto já para os senhores. Então é isso. Esse quadro, a fonte desse quadro é o site Dizer Direito. Os senhores podem clicar aí no Dizer Direito e Alienação Fiduciária. Os senhores terão esse quadro em mãos. Alienação fiduciária de imóveis fungíveis ou infungíveis, sendo o credor instituição financeira. Lei 4728, 65, Decreto-Lei 911. Se for alienação fiduciária de imóveis
Infungíveis, mas o credor não é instituição financeira, Código Civil. E se for alienação fiduciária de imóveis, aí é 9.514. Então, vamos lá tirar uma foto. Vamos continuar aí com o nosso... a nossa alienação fiduciária. A alienação fiduciária, no artigo 181. Então, partimos agora para o artigo 181. Então, já temos aqui o nosso quadro, vamos apagá-lo, e vamos tratar aí do artigo 181. Então, já fizeram os senhores a prova de primeira fase em Alagoas, os senhores agora já devem se preparar para a segunda fase, correto? Já iniciando, né? Já devem ter iniciado, né? Melhor dizendo. A alienação fiduciária, regulada pela 9.514, é o negócio jurídico pela qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência da propriedade resolúvel de coisa imóvel ao credor. Como nós estamos, obviamente, tratando do registro de imóveis, aqui o que nos vai interessar é 9.514. Então, é a alienação fiduciária de bens imóveis. Que pode ser contratado por qualquer pessoa física ou jurídica e não é privativa das entidades que operam o sistema de financiamento imobiliário. Se os senhores forem aqui na Lei 9.514, os senhores vão no artigo 22, os senhores vão ter, eu acho que eu vou dizer aqui, eu vou compartilhar com os senhores aqui a lei, mas eu já volto. Compartilhar, share. Aqui vou compartilhar com os senhores. Alienação fiduciária, o artigo 181 diz que ele reproduz o artigo 22 da Lei 9.514. A alienação fiduciária é um negócio jurídico pela qual o devedor ou fiduciante, ou com escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário de propriedade resolúvel de coisa imóvel. E aí nós temos, né, que o parágrafo 1º, que a alienação fiduciária não é privativa de entidades integrantes do sistema financeiro, Sistema de Financiamento Imobiliário, SFI, Sistema de Financiamento Imobiliário, conforme o parágrafo 1º do artigo 22. Eu penso o seguinte, credor, porque nas provas, tanto de primeira fase, principalmente primeira fase, eles costumam dizer que é credor fiduciante. Eu penso da seguinte forma, eu penso no crediário, porque o crediário é o credor fiduciário. Então, nós temos que ter em mente esses dois polos, né? O polo do credor, e se ele é o credor fiduciário, e nós temos o outro polo, que é o devedor. É o devedor. E esse devedor, se não é fiduciário, é o devedor fiduciante. Então, o credor fiduciário, ele vai transferir o recurso, o dinheiro, né, para o devedor, obviamente. O devedor, ele adquire esse determinado imóvel, né, do vendedor. Vamos colocar aqui de vendedor do imóvel, porque essa estrutura desse negócio jurídico, ele sempre tem uma outra pessoa de quem o devedor adquire o imóvel, correto? Uma imobiliária, uma incorporadora, vendedor do imóvel. Então, nós temos sempre, então os senhores sempre pensam dessa maneira. Só que o dinheiro que sai do credor fiduciário, obviamente, ele não vai para o devedor fiduciante. De forma técnica, né? Ele é transferido para o vendedor do imóvel. Isso que ocorre nas transações de alienação fiduciária. O vendedor do imóvel ele transfere ao devedor fiduciante o imóvel mediante uma compra e venda. Este ato, ele enseja um registro
na matrícula do imóvel. Então, nós temos primeiro o registro da compra e venda. Registro da compra e venda, isso que eu estou a dizer, é terminologia notarial e registral. Registro da compra e venda do imóvel. Essas palavras que eu estou a utilizar, elas são muito técnicas e bem pensadas. Primeiro ato na matrícula, registro da compra e venda. Posteriormente, o que se promove é um outro ato. Qual ato? E aí nós vamos ver, nos termos do artigo 182, o registro da alienação fiduciária. Os senhores se lembram daquele mnemônico? Do dote, do bote, a arrematação, da sentença declaratória dos campeão, a compra e venda, a dação, a maçã, a pera, se lembram? Tínhamos esse mnemônico e do alienado, se lembram? Todos os termos do artigo 67, inciso 1 da Lei 6.015 de 1973. Os senhores já sabem porque os senhores acompanharam aí o nosso curso da Lei 6.015. Ótimo. Então, a alienação fiduciária. O que é alienação fiduciária? Alienação fiduciária, o que? É um negócio jurídico. É um negócio jurídico no qual há a transferência pelo devedor fiduciante ao credor fiduciário de o quê? De um objeto. Qual objeto? Esse objeto é o imóvel. E o quê? E para quê? Para quê? Escopo de garantia. Como escopo de garantia. Correto? A alienação fiduciária, já vimos que ela é regida pela 9.514, é um negócio jurídico pela qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência de um imóvel da propriedade, na verdade, né? Transferência da propriedade. Então, o que ocorre? Negócio jurídico em que há a transferência da propriedade. Essa não é uma propriedade plena, ela é uma propriedade resolúvel. Da propriedade resolúvel, contrata a transferência da propriedade resolúvel de coisa imóvel. De imóvel. É a transferência da propriedade resolúvel de imóvel. E ela pode ser contratada. Quem seria o credor fiduciário? O credor fiduciário ele pode ser qualquer pessoa. Não é um benefício específico, ou melhor, exclusivo, privativo das entidades que operam o sistema de financiamento imobiliário. Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não é privativo, sistema financeiro inclusive delas. Então, não é privativo das entidades do sistema de financiamento imobiliário. Sistema, qualquer pessoa, vai ficar melhor dessa maneira. Então, aqui os senhores com esse quadro, os senhores já sabem. Eu tenho uma aula, essa aula está disponível, os senhores devem obrigatoriamente assisti-la, porque o código, os códigos estaduais, eles obviamente, eles tratam de temas específicos, pontuais, da operacionalização do Instituto perante os registros de imóveis. Registros de imóveis. Então, os senhores devem, antes de esmiuçar o que se tem nos códigos estaduais, o que se tem no Código de Alagoas, os senhores devem obrigatoriamente assistir a aula da alienação fiduciária. Ela está disponível no YouTube para os senhores, que vai tratar da alienação fiduciária de bens imóveis. Então, os senhores primeiramente assistirão à aula da 9.514
e depois os senhores arrematarão o estudo com essa nossa aula. Então, a alienação fiduciária, ela é regida pela Lei 9.514. Então, qual é o fundamento? 9.514, de 1997. E o que se trata? O que é a alienação fiduciária? A alienação fiduciária é um negócio jurídico. Negócio jurídico em que o devedor fiduciante ele transfere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel de uma coisa imóvel, com fins. Para quê? Com escopo de garantia. Com escopo de garantia. Então, o credor fiduciário transfere ao devedor fiduciante dinheiro e o devedor fiduciante transfere ao credor fiduciário propriedade resolúvel de imóvel. Quem é o credor fiduciário? Qualquer pessoa. Este negócio jurídico ele não é privativo daquelas pessoas integrantes do sistema financeiro, sistema de financiamento imobiliário. Então, nós vamos ter, primeiramente, um registro da compra e venda na matrícula do imóvel e, segundamente, e depois, logo após, o registro da alienação fiduciária. Artigo 181. Interessante que nós não utilizamos segundamente no português, né? Mas na língua inglesa se utiliza uma palavra segundamente. Nós temos a firstly, primeiramente, secondly, segundamente. Em segundo, mas nós não utilizamos, né? Interessante isso. O que? Para quê? A alienação fiduciária será constituída mediante registro do contrato na matrícula do imóvel. Já falamos. Registro da alienação fiduciária. Registro do contrato é o artigo 182. Artigo 182. Vamos adiante. Parágrafo 1. Reputando-se que a alienação em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel, aí ele falou coisa móvel alienada, né? Mas aqui no caso específico, a alienação fiduciária será constituída mediante registro do contrato. Reputando-se que a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa imóvel alienada, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos, que ele incumbe de acordo com a lei civil e penal. Os emolumentos decorrentes do seu registro se darão com base no valor do contrato firmado entre as partes. O melhor seria nós seguirmos aqui pela Lei 9.514. Nós sabemos que não só a propriedade pode ser objeto de alienação fiduciária, mas outros direitos, né? O artigo 23 é o artigo 182, artigo 23 da lei, constitui-se a propriedade fiduciária, tal. O que ocorre com essa transferência? A alienação fiduciária ela é uma hipoteca mais sofisticada, ela é melhor, uma hipoteca melhor, entre aspas, não é hipoteca, na verdade é um outro instituto, mas ela é uma evolução da hipoteca, vamos dizer dessa maneira. Por quê? Bem, não é bem o objeto aqui. A hipoteca, o bem, ele continua de propriedade do devedor fiduciante. E caso haja um inadimplemento da obrigação, o credor fiduciário ele deve promover o que nós chamamos a remissão da hipoteca, correto? Ele é mais dificultoso. Como garantia, ele é menos vantajoso que essa modalidade, porque nessa modalidade o bem já se encontra, a propriedade está com o credor fiduciário. Havendo a transferência dessa propriedade resolúvel, o que ocorre com o devedor fiduciante? O devedor fiduciante, essas palavras são muito importantes, ele se torna o possuidor direto. Então, nós vamos colocar aqui, ele se torna o possuidor direto. E o credor, o
indireto. O que ocorre? Qual o fenômeno jurídico que se dá com essa transferência? O desdobramento da posse. O desdobramento da posse. Então, o devedor fiduciante se torna o possuidor direto, enquanto o credor fiduciário, o indireto. Reputando-se, parágrafo único do artigo 182, reputando-se que a alienação em garantia transfere ao credor o domínio, ele fala, né, domínio, mas de fato a lei diz, transferência da propriedade. Transfere-se a propriedade, o domínio resolúvel, a propriedade resolúvel. O código diz a palavra domínio, mas é a propriedade resolúvel que se transfere. É a propriedade, não é a propriedade resolúvel. Na verdade, se transfere a propriedade. E essa propriedade, ela é qualificada como resolúvel, porque ela vai se resolver, ela não é uma propriedade plena. A depender de determinados eventos, circunstâncias, ela resolver-se-á. E o que ocorre? Não é transferência da posse indireta. O que ocorre é o desdobramento da posse. A posse direta do devedor fiduciante e a posse indireta do do credor fiduciário. Então, torna-se o alienante ou devedor em possuidor direto. E também, aqui essa palavra é interessante, nós utilizarmos depositário. Ele é o depositário. Ele é o depositário. E aí sim, com todas as responsabilidades, encargos que lhe incumbem, de acordo. Depositário, então, essa palavra ela já traz uma série de consequências jurídicas para o devedor fiduciante. Considerá-lo, tê-lo como fiduciário, implica em que ele será responsável, terá responsabilidade e encargos de acordo com a lei civil e penal. Os emolumentos decorrentes do seu registro, ponto. Aí temos outra, trouxe vírgula do parágrafo único, mas os emolumentos decorrentes do seu registro se darão com base no valor do contrato firmado entre as partes. Então, aqui o que nós temos é, no parágrafo único do artigo 182. 182, parágrafo único. Nós vamos ter desdobramento da posse, que é o que interessa, desdobramento posse, e ainda emolumentos, porque o emolumento, melhor dizendo, os emolumentos, eles ocorrem porque há um ato na matrícula do imóvel, esse ato é o registro. Os emolumentos, eles terão por base o valor do contrato, valor do contrato de alienação fiduciária. Artigo 183. Com a instituição da propriedade, dá-se o desdobramento da posse da coisa imóvel, tornando-se o fiduciante o direto e o fiduciário possuidor indireto. Artigo 183 também vai tratar do desdobramento da posse, que é o que já falamos, o desdobramento da posse, ótimo, que é o artigo na lei, né? É o parágrafo único do artigo 23. 183 é o parágrafo único, artigo 23, parágrafo único. Artigo 23, parágrafo único. Artigo 23, parágrafo único. Ótimo. Artigo 184. Os atos e contratos referidos na Lei 9.514 ou resultantes da sua alienação, mesmo aqueles que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos, poderão ser celebrados por escritura pública ou por instrumento particular com efeito de escritura pública. Então, esses atos, na 9.514, eles poderão ser os atos e contratos previstos na 9.514 ou resultantes da sua aplicação, mesmo aqueles que visem constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, poderão ser celebrados por
escritura pública ou instrumento particular. Então, vamos colocar aqui 184. Atos e contratos previstos na 9.514. Atos, contratos, 9.514. Atos e contratos, 9.514. Os atos e contratos referidos na 9.514. Eles poderão ser celebrados por escritura pública, atos e contratos da 9.514, escritura pública ou instrumento particular, Então, isso é importante. As entidades estão dispensadas do reconhecimento de firma. Então, parágrafo único, vamos colocar aqui, no 184. Entidades do sistema de financiamento imobiliário, reconhecimento, firma, reconhecimento de firma. Parágrafo único. As entidades do sistema financeiro da habitação, uma hora é sistema de financiamento imobiliário, outra hora é do sistema SFI, é sistema de financiamento imobiliário, e SFH é sistema financeiro da habitação. As entidades do sistema financeiro da habitação, agora não saberia dizer-lhes se essas expressões seriam sinônimas. Sistema de financiamento imobiliário. Eu quero dizer que nós temos o sistema financiamento imobiliário. Nós temos o sistema financeiro da habitação. Sistema financeiro da habitação. Eu presumo que sejam expressões sinônimas, mas também não estou 100% seguro disso. Pode haver alguma especificidade. Ok, adiante. O contrato que serve de título ao negócio fiduciário contém os seguintes requisitos. Nós temos no artigo 24 da Lei 9.514 os requisitos do contrato de alienação fiduciária. Então, eu vou tirar uma foto aqui do quadro para os senhores. Vou tirar uma foto aqui do quadro, já tirei. Quais são os requisitos previstos? Então, vamos lá. Vamos aqui. Artigo 185. O contrato que serve de título ao negócio jurídico, o contrato da alienação fiduciária, artigo 185. Requisitos do contrato de alienação fiduciária. Requisitos do contrato de alienação fiduciária. Quais são os requisitos do contrato de alienação fiduciária? Eles estão previstos no artigo 24 da Lei 9.514. Artigo 24, Lei 9.514. Eu vou lhes enviar um contrato de alienação fiduciária, um padrão da Caixa Econômica Federal, e os senhores vão tê-lo, os senhores vão imprimir
este contrato e os senhores vão decorar este contrato. Este contrato, ele simplesmente reproduz a Lei 9.514 de uma forma gráfica, fica muito melhor. Mas aí, e os senhores, com o contrato em mãos, o contrato de alienação fiduciária, os senhores conseguem apontar no contrato os dispositivos legais. Qual é o primeiro previsto no artigo 24? E aqui, e também no artigo 185. Então, vamos lá, são 8. Vamos falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inciso 1. Valor do principal da dívida. Valor principal dívida. O que mais eu tenho que constar no meu contrato de alienação fiduciária? Isso é importante, porque os senhores, quando receberem no registro de imóveis dos senhores um contrato de alienação fiduciária, os senhores terão que conferir se, ou melhor dizendo, os senhores deverão qualificar aquele instrumento, escritura pública ou instrumento particular, positivamente ou negativamente. E qualificar é o confronto daquele instrumento com os dispositivos legais. Então, valor do principal da dívida. Prazo e condições de reposição do empréstimo ou do crédito. Prazo, condições de pagamento, né? De pagamento. Ele fala reposição do empréstimo ou do crédito. Prazo, condições de pagamento. Isso é o pagamento. 3. Taxa de juros e encargos. Taxa de juros, encargos, incidentes. 4. Cláusula de constituição da propriedade fiduciária. A cláusula de constituição da propriedade fiduciária, com a descrição do imóvel, objeto da alienação, cláusula de constituição da propriedade fiduciária, com a descrição do imóvel, objeto da alienação e indicação do título e modo de aquisição. Se lembram que aquele imóvel não foi adquirido de uma incorporadora, de uma imobiliária, de um terceiro? Então vamos, cláusula de constituição. Cláusula de constituição. Aqui nós temos cláusula de constituição. Cláusula de constituição, propriedade fiduciária. Cláusula de constituição da propriedade fiduciária. Descrição do imóvel objeto. Descrição do imóvel. Descrição do imóvel. Descrição do imóvel. Objeto da alienação fiduciária, indicação do título e modo de indicação do indicação do título e modo de aquisição. Modo de aquisição. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5. A cláusula que assegura ao fiduciante, enquanto adimplente, a livre utilização por sua conta e risco do imóvel objeto da alienação fiduciária. Então, cláusula assecuratória da utilização imóvel fiduciante. 6º, a indicação para efeito de venda em público leilão do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão. Então, se não há
o adimplemento daquela obrigação por parte de reposição, né, ao credor fiduciário por parte do devedor fiduciante, o que ocorrerá? A consolidação da propriedade ela deixa de ser resolúvel, porque agora ela se consolidar-se-á na pessoa do credor fiduciário, crediário, na pessoa do credor fiduciário. Mas ele não pode ter por cumprida a obrigação com essa consolidação. É imprescindível, ato contínuo, haver a venda em público leilão. Em público leilão. Então, para que se venda aquele imóvel em público leilão, é imprescindível o indicar neste contrato de alienação fiduciária a indicação do valor do imóvel, tá? Trata no sexto. Indicação, valor, imóvel, vou colocar aqui, leilão. Mas não só isso também, critérios para a respectiva revisão do contrato. Critérios, revisão do contrato. Ótimo. Sétimo, cláusula que dispõe sobre os procedimentos do eventual leilão do imóvel alienado fiduciariamente. Cláusula que dispõe sobre as regras, sobre a forma, cláusula que dispõe sobre os procedimentos, cláusula que dispõe cláusula sobre procedimentos, leilão. Cláusulas, procedimentos, leilão. Cláusula sobre os procedimentos do eventual leilão do imóvel alienado. Leilão do imóvel, né? Leilão do imóvel. Oitavo, prazo de carência a ser observado antes que seja expedida a intimação para purgação de mora ao devedor, ao fiduciante inadimplente. Isso aí nós já vimos lá na nossa lei, na nossa aula, né? Sobre a 9.514. Prazo de carência. Prazo de carência a ser observado antes que seja expedida intimação. Intimação ao devedor fiduciante. Intimação ao devedor fiduciante. O prazo de carência para expedição da intimação. Intimação, ela diz respeito, obviamente, à purgação da mora, né? A purgação da mora. A purgação da mora. Ao devedor fiduciante. Ao devedor ou devedor fiduciante. Obviamente, inadimplente, né? Inadimplente. Agora vamos para o artigo 186. Então, vamos tirar nossa foto aqui. O que diz o artigo 186? O termo de quitação emitido pelo credor fiduciário é o título hábil para averbar a reversão da propriedade plena. Ela não é propriedade plena, né? Ela é resolúvel. Tudo bem. A par de alguns equívocos terminológicos, nós entendemos aqui o que ele quer dizer.
186. O termo de quitação emitido pelo credor fiduciário é o título hábil para averbar a reversão da propriedade plena para o nome do devedor fiduciante, mediante cancelamento do registro da propriedade fiduciária. Só substituível por quitação constante de escritura pública ou de instrumento particular com força de escritura pública, ou sentença judicial, né? Então vamos lá. Então nós vimos aqui quais são os requisitos do contrato de alienação fiduciária. Reproduz o artigo 24 da Lei 9.514. Falou do principal da dívida, prazo e condições de pagamento. Ele usa a expressão reposição. Taxa de juros e encargos incidentes, cláusula securatória da utilização do imóvel pelo fiduciante, indicação do imóvel, do valor do imóvel para o leilão, critérios de revisão do contrato, cláusulas procedimentais do leilão, como deverá ocorrer o leilão, e o prazo de carência para se enviar a intimação àquele inadimplente, né? Intimação para que seja purgada a mora. Então, agora vamos aí para o artigo 186. Artigo 186. Para os senhores entenderem o artigo 186, é imprescindível os senhores visualizarem a estrutura da alienação fiduciária. Nós temos aqui valor, nós temos aqui imóvel. Nessa segunda etapa, porque antes nós tivemos aqui o valor e aqui nós tivemos o imóvel. Enquanto aqui nós temos o registro da compra e venda, aqui nós vamos ter registro da alienação fiduciária, nesse primeiro momento. Então, aqui nós temos o devedor, ele é o devedor fiduciante, ele é o possuidor direto, ele é o depositário direto, depositário. Enquanto aqui nós temos o credor fiduciário, o possuidor indireto e o possuidor indireto, né? Que tem a posse da propriedade e que tem a propriedade, que detém a propriedade. Essa propriedade é uma propriedade resolúvel, né? Porque nós temos o registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel. Agora, vamos imaginar na situação usual que tenha havido este valor devolvido pelo devedor fiduciante ao credor fiduciário, a reposição, o pagamento do financiamento. Havendo o pagamento do financiamento, o que vai ser expedido pelo credor fiduciário em favor do devedor fiduciante é o que nós chamamos de termo de quitação. Esse termo de quitação, ele tem um prazo, já na 9.514, e ele é obrigatório, ele deve ser emitido. E se não é, há uma multa ao credor fiduciário. Então, esse termo de quitação, ele vai ser apresentado pelo credor fiduciário ao registro, ou devedor fiduciante, ao registro de imóveis. O termo de quitação é o título hábil para averbar a reversão da propriedade para o nome do devedor fiduciante. Então, lá na matrícula do imóvel, né, nós temos então a descrição do imóvel, né, descrição do imóvel, os senhores já vão aqui, os senhores já vão se familiarizando aí com as matrículas. Nós vamos ter vários atos, e aqui nós temos um registro, é o registro 15. Esse registro 15 é uma compra e venda desse imóvel. E depois nós temos um outro registro, é o registro 16, alienação fiduciária, aleatório. Vamos colocar um, vamos imaginar
que esse imóvel abrimos matrícula agora para ele. Registro 1, compra e venda. Registro 2, alienação fiduciária. Qual o próximo ato? Tudo que eu estou falando é terminologia da lei 6.015, ali a partir do artigo 176, correto? 167, seguinte, inauguramos o registro de imóveis na lei 6.015 e adiante nós temos os dispositivos, né? Escrituração do livro protocolo, como será os requisitos da matrícula, escrituração do livro 2, escrituração do registro 3, auxiliar, etc. Então, nós temos, então, o registro 1, compra e venda, registro 2, alienação fiduciária, isso na matrícula, né? Estou aqui na minha matrícula do imóvel. E agora nós vamos ter o quê? Foi feito o pagamento, então, nós temos que averbar. Averbar o quê? Averbar no cancelamento, da alienação fiduciária, correto? O termo de quitação é o titular para averbar a reversão da propriedade plena. Cancelamento da alienação fiduciária. Ou então, vamos colocar outro nome, né? Reversão. É equivocado esse código, quando diz propriedade plena. Na verdade, não é propriedade plena, é propriedade resolúvel, né? Aqui na 9.514, eu vou pedir aos senhores, vamos seguindo aqui. Vamos voltar aqui. Vamos compartilhar aqui os senhores, 9.514. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel. Então, reversão da propriedade, cancelamento da alienação fiduciária, reversão da propriedade. Eu acho melhor dizer resolução da propriedade. Mas os senhores tenham aí em mente que os senhores poderão se utilizar dessas três terminologias. Resolução, propriedade. Resolução da propriedade. Então, nós temos estas regras. O registro da compra e venda, o registro da averbação, o registro da alienação fiduciária e a averbação do cancelamento da alienação fiduciária, da reversão da propriedade ou da resolução da propriedade. Houve um pagamento, circunstância esperada no trâmite do negócio jurídico. Resolução, resolve-se. Então, vamos colocar aqui, pagamento. Não é bom dizer a expressão resolução. Uma reversão, sim, mas não é a expressão legal. A expressão legal é resolução. Houve pagamento, resolve-se. Não há o pagamento, isso é muito importante. Consolida-se. Então é isso. Termo de quitação. Óbvio, com o pagamento resolve-se e há o termo de quitação. Né? Com o pagamento resolve-se a propriedade resolúvel e há o termo de quitação. E esse termo de quitação, emitido pelo credor fiduciário, é com ele que eu promoverei essa averbação 3, na matrícula do imóvel. E quando eu promovo essa averbação, cancelamento da alienação fiduciária, reversão da propriedade resolúvel, resolução da propriedade, o imóvel agora não está mais em nome do credor fiduciário, mas sim do devedor fiduciante. Cancelamento do registro da propriedade, cancelamento do registro da alienação fiduciária. Correto. Esse termo de quitação ele pode ser substituído
por outros instrumentos. Termo de quitação, ele pode ser substituível. Por quê? O termo por escritura pública, instrumento particular, ou então com força de escritura pública, ou então por sentença judicial com trânsito em julgado. Isso que nós temos aí no artigo 186. Vamos lá, tirar a nossa foto. O devedor fiduciante, com anuência expressa do credor fiduciário, pode transmitir seu direito real de aquisição sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o cessionário adquirente as respectivas obrigações na condição de novo devedor fiduciante. Então, aqui nós temos 186, ok? 187. Vamos lá para o artigo 187. Nós temos, então, um credor fiduciário, um devedor fiduciante e, com o desdobramento da posse, o devedor fiduciante, se tornando possuidor direto, depositário, ele tem ainda um direito real. Qual o direito real? O direito real à aquisição deste imóvel, que é o que nós chamamos de resolução, reversão, cancelamento, com o adimplemento da obrigação. Ele tem um direito real de aquisição. Então, aqui foi transferido a propriedade relativa ao imóvel, aqui foi transferido o valor. Esse direito real de aquisição, ou seja, a posse direta e o direito real de aquisição, ele pode ser transferido a um novo devedor fiduciante. Mas, primeiro, autorização do credor. Autorização do credor. Esse devedor fiduciante agora será cessionário e ocupará esta posição do devedor fiduciante originário, né? Um terceiro, ele assume as prestações, a obrigação, o adimplemento da obrigação, o contrato e passa a ter devedor fiduciante direito real à aquisição. A aquisição terá todos os ônus e bônus. Ônus e bônus. O devedor fiduciante, com anuência expressa do credor, anuência. Vamos colocar então a palavra melhor. Essa autorização vamos substituir por anuência expressa do credor. Ele pode, o direito real, ele transfere o direito real de aquisição sobre imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, assumindo o cessionário adquirente as respectivas obrigações novo devedor fiduciante. Novo devedor fiduciante. Devedor fiduciante. Devedor fiduciante. Devedor fiduciário.
Devedor fiduciante. Artigo 187. O título que instrumenta a transferência de direitos e obrigações deverá ingressar para ato de averbação na matrícula do imóvel, cabendo ao oficial observar a regularidade do recolhimento do imposto de transmissão. Quando nós temos alienação fiduciária, o parágrafo único do artigo 24, na Lei 9.514, diz o seguinte, ele falou outra questão específica, mas saibam, senhores, houve alienação fiduciária? Houve. Nesse momento, não há recolhimento do imposto de transmissão causa-mortes. Do ITBI, não há. Não há. O que vai haver é na consolidação. Haverá na consolidação. Vamos aqui. Onde que nós temos esse dispositivo? Caso o valor do imóvel convencionado desse artigo seja inferior, não é isso aqui. Não há que se falar na... Sabe por quê? Nessa primeira alienação fiduciária, não há imposto, não há ITBI? Por quê? Porque o imóvel, ele pode, com o adimplemento da obrigação, voltar para o devedor fiduciante. E aí recolheria outro ITBI? Não haveria isso. Aqui, o fiduciante, artigo 29. Esse é o artigo 29. O fiduciante, com anuência expressa do fiduciário, poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre imóvel, objeto da alienação fiduciária em garantia, assumido o adquirente, as respectivas obrigações. Aqui é onde eu vou... O fiador, o terceiro, que pagará a dívida, não é isso. Enfim, não estou localizando a questão do tributo agora, né? Mas sabe, decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º sem aplicação da mora, o oficial do registro, aqui, o parágrafo 7º do artigo 26. Exatamente, é o parágrafo 7º que me traz essa informação. Decorrido o prazo, sem que haja purgação da mora, o oficial do registro competente, certificando esse fato, promove a averbação na matrícula da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, à vista da prova do pagamento por este do imposto de transmissão inter vivos, e se for o caso do laudo. Então, naquela primeira hipótese, não houve ainda, o que eu quero dizer, no registro da alienação fiduciária não houve ainda, no registro da alienação fiduciária não houve ainda o recolhimento do tributo. Então, é isso que os senhores devem ter em mente. O artigo 188. Porque o recolhimento do tributo será assim que ocorrer a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. O título que instrumenta a transferência de direitos e obrigações deve ingressar para ato de averbação na matrícula do imóvel, cabendo ao oficial observar a regularidade do recolhimento do imposto de transmissão. Aqui já é outra situação. Porque aqui é o imóvel que está sendo vendido, entre aspas, né? Então, esse contrato, o título que, na verdade, não é contrato, mas esse título, né? Ele que instrumenta a transferência, título de transferência, esse título de transferência ingressa para ato de averbação. Por quê? Porque os senhores se lembram que nós tínhamos o registro da alienação fiduciária, que constava como credor fiduciário essa pessoa
como devedor fiduciante essa pessoa, agora nós vamos averbar, porque vai constar como devedor fiduciante esse novo devedor fiduciante, Exato. Então, esse título de transferência ele será averbado no registro, será averbado na matrícula. O mais interessante é que aqui sim, nessa situação, nós vamos ter que observar a elevação da matrícula. Nós vamos ter que observar o recolhimento do imposto na emissão, ou ITBI, né? Ou TCMD, recolhimento do imposto de transmissão. Correto? Porque não é, isso é diferente do registro da alienação fiduciária. Por que não há o recolhimento do tributo no registro da alienação fiduciária? Porque se tem o adimplemento da obrigação, ou a propriedade resolve-se em nome do credor fiduciário em favor do devedor fiduciante. Então, é como se anulasse, né? Não haveria que falar em novo recolhimento, né? Não é isso. Então, não há o recolhimento agora, nesse momento, porque quando do retorno não haverá recolhimento também, correto? E se não há o adimplemento, consolida-se, aí sim há uma verbação da consolidação à prova do recolhimento do imposto de transmissão. Mas, nesse caso, o devedor fiduciante transferindo para novo devedor fiduciante, aí sim, averba-se na matrícula a alteração daquele polo subjetivo passivo, vamos dizer dessa maneira, e sim à vista do recolhimento do imposto de transmissão. Artigo 188. Então, vamos tirar uma foto aqui. Continuamos aqui com o artigo 189. Então, os senhores observaram, houve o pagamento de implemento da obrigação, averba-se a consolidação em nome, a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário. Houve o adimplemento, então vamos simplesmente averbar o cancelamento da alienação fiduciária, ou então averbar a resolução da propriedade, ou averbar a resolução, a reversão. Uma outra situação é quando aquele devedor fiduciante ele transfere a outro devedor fiduciante o direito real de aquisição daquele imóvel após o adimplemento da obrigação. Nessa hipótese também será feita a averbação, porque houve ali uma alteração do polo subjetivo. Então, cada situação é uma situação. Artigo 189. A cessão do crédito objeto da alienação implica a transferência ao cessionário de todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia, independe a cessão do crédito objeto. Agora já é diferente. Nós vimos que nós temos o credor, nós temos o devedor. Para que esse transfira a novo devedor, é imprescindível haver anuência expressa. Mas, para este credor transferir a novo credor, não. É dispensada a anuência do devedor, né? Correto? A cessão do crédito. Então, eu tenho o direito, né? Eu tenho o credor, ele tem o direito. Então, aqui ocorre a cessão do crédito. Cessão do crédito. A cessão do crédito, objeto da alienação fiduciária, implica a transferência ao cessionário. Então, aqui no credor A, credor B. Credor A, credor B, credor. Então, este é o cedente. Este é o cedente. Este é o cessionário.
Este é o cedente, este é o cessionário. Perdão, este é o cedente, este é o cessionário. É a cessão do crédito objeto, alienação fiduciária, implica a transferência ao cessionário de todos os direitos e obrigações, normal, cessão do crédito, né? Todos os ônus e bônus, todos os direitos, obrigações, todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia e depende da anuência do devedor. Depende da anuência do devedor. Ótimo, artigo 189. Esse é o caput. Parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º? Temos o parágrafo 2º e depois o artigo 190. E aí nós terminamos a nossa aula de hoje. Parágrafo 1º. Havendo cessão da posição do credor, indispensável prévia averbação dessa circunstância na matrícula do imóvel para fins de substituição do credor e proprietário fiduciário originário da relação contratual pelo cessionário, o qual fica integralmente subrogado nos direitos e obrigações do contrato. Enfim, esse parágrafo primeiro diz que essa transferência ela implica em averbação na matrícula. Tá tranquilo, nós conseguimos entender. Averbação na matrícula, simplesmente isso. Havendo a cessão da posição de credor fiduciário A para credor fiduciário B, indispensável prévia averbação dessa circunstância na matrícula do imóvel. Então, essa cessão, ela, na verdade, esse movimento, ele implica em averbação na matrícula para fins de substituição do credor e proprietário fiduciário originário na relação contratual pelo cessionário. Tudo bem? Tudo bem. A substituição, a averbação na matrícula para substituir, sim, claro. O qual fica integralmente subrogado nos direitos e obrigações do contrato. A averbação na matrícula dessa alteração. Não disse nada de novo. Parágrafo 2º. O que diz o parágrafo 2º? Nos casos de transferência de financiamento para outra instituição financeira, com a subrogação de dívida, da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e das alterações das condições contratuais em nome do credor, que venha assumir tal condição, a averbação será realizada em ato único, mediante apresentação conjunta de instrumento firmado pelo mutuário com o novo credor e documento de quitação do anterior, dispensada a assinatura do mutuário neste último, né? Então, nesse caso, transferência de financiamento para outra instituição financeira com a subrogação da dívida, da respectiva garantia fiduciária e das alterações das condições contratuais, né? Então, essa aqui é o parágrafo 2º. Então, é uma transferência para outra instituição financeira. Essa transferência, ela implica subrogação da dívida, subrogação da respectiva garantia fiduciária, transferência, garantia fiduciária. Então, transferência para outra instituição financeira. Com subrogação da dívida, na verdade, subrogação da dívida. Nos casos de transferência de financiamento para outra instituição financeira, com a subrogação da dívida e da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da alteração das condições contratuais em nome do credor que venha assumir tal condição, a averbação será realizada em ato único. Então, transferência de financiamento para outra instituição financeira, com a subrogação da dívida, da respectiva garantia fiduciária e das condições contratuais, alteração das condições contratuais. Condições contratuais. É estranho dizer dessa forma. No caso de transferência de financiamento,
com a subrogação da dívida? Bem, que na verdade o que se subroga é o crédito, né? É o direito. Nos casos de transferência de financiamento para outra instituição financeira, com a subrogação, né, do valor, transferência para... Ele não é subrogação da dívida, é subrogação do crédito, né? Da respectiva garantia fiduciária e das alterações em nome, contratuais em nome do credor, que venha assumir tal condição. Então, é o seguinte, e eu falo isso por quê? Porque, na verdade, há transferência de financiamento para outra instituição financeira em nome do credor que venha assumir outra condição de credor. Então, é credor com credor. Então, se eu transfiro de um credor para o credor, o que vai haver é subrogação do crédito, não é subrogação da dívida. Mas, assim, ele utilizou-se de uma forma leiga, a técnica, correto? Então, nessa hipótese de transferência para outra instituição financeira, com subrogação, entre aspas, os senhores entenderam, né? Da dívida, né? Mas na verdade é do crédito. Subrogação da dívida, transferência da garantia fiduciária, alteração das condições contratuais, como firma, a averbação, ato único. Então, a averbação, a averbação será em ato único. A averbação será realizada em ato único, mediante a apresentação conjunta do instrumento firmado pelo mutuário com o novo credor e documento de quitação do anterior, né? Averbação em ato único, mediante a apresentação conjunta de instrumento firmado pelo mutuário com o novo credor. Então, instrumento, né, firma conjunta, né? Instrumento firmado conjuntamente, novo credor e documento, instrumento firmado, né, com o novo credor. Instrumento será instrumento firmado pelo mutuário com o novo credor, instrumento mutuário, novo credor. E ainda, instrumento firmado pelo mutuário com o novo credor, documento de quitação do anterior. Quitação do anterior. Dispensada a assinatura neste último documento de quitação do anterior, dispensa-se a assinatura do mutuário, porque a quitação ela vai ser feita pelo novo credor ao credor antigo, né? Então não há que se falar em assinatura do novo mutuário, né? Porque o mutuário ali ele continua na mesma posição. O que se altera são o polo ativo, né? O polo do credor, né? É isso. Na hipótese de transferência para outra instituição financeira, eu já sei que é a averbação. Mas, subroga-se dívida, transferência da garantia, alteração das condições contratuais, a averbação é sempre um ato único. Sempre um ato único. Mas, acompanhado do instrumento, do mutuário, do novo credor, instrumento firmado, né? Do mutuário com o novo credor, porque houve alteração das condições contratuais. Aqui é um caso específico. Então, aí sim, nessa hipótese, o novo mutuário ele tem que se manifestar. E o documento de quitação do anterior. Mas aí, obviamente, esse documento de quitação fica entre credor B e credor A. Então, vamos aqui tirar a foto e vamos partir para o artigo 190. Na hipótese de haver, vamos colocar o credor e aqui o devedor, há o financiamento e há a transferência. Esse credor,
ele emite, ele tem um direito. E se ele tem esse direito a receber, ele vai emitir um título de crédito. Esse título de crédito, ele é a cédula de crédito imobiliário. Ele tem um nome, ele é nomeado como cédula de crédito imobiliário. Essa cédula de crédito imobiliário, ela vai ser negociada no mercado, dispensada. E essa cédula de crédito imobiliário, ela constará, ela ficará sob a custódia de uma figura denominada entidade custodiante. Entidade custodiante. Essa entidade custodiante é o credor. É o credor, que consta com, não necessariamente. O que se tem vai ser emitida um título de crédito. Esse título de crédito é a cédula de crédito imobiliário, que ficará sob a custódia de uma entidade custodiante. Então, vamos colocar de uma forma diferente. Esse título de crédito, ele pode ser transmitido. Ele pode ser transmitido. E sendo transmitido, nessa hipótese, não há que se falar em averbação no RI. Averbação na matrícula. Averbação na matrícula. Mas, o que eu quero dizer aos senhores é o seguinte. O credor, ele não terá um nome na matrícula, mas constará na matrícula o nome da entidade custodiante. Dispensável a averbação no caso de crédito negociado no mercado secundário de créditos imobiliários. Então, essa cédula de crédito imobiliário, ela será negociada no mercado. Qual mercado? Negociado no mercado secundário, no mercado secundário de créditos imobiliários. Então, quando essa operação gerar um título de crédito nomeado cédula de crédito imobiliário e for essa cédula de crédito imobiliário negociada no mercado secundário de créditos imobiliários, né, transmitido, é isso que eu estou a dizer, transmitido, ou melhor, negociado, vamos colocar aqui, negociado, não há que se falar em averbação do novo credor na matrícula, né? Não há que se falar em averbação do novo credor na matrícula. Não há que se falar em averbação do novo credor. Hipótese em que o credor será indicado pela entidade custodiante, perdão. A custódia ficará sob a entidade custodiante e o credor será indicado pela entidade custodiante. O credor será indicado pela entidade custodiante. Então é isso. Dispensada a averbação na matrícula, essa que tratamos, na hipótese, né, de ter sido essa operação gerada um título de crédito, esse título de crédito, nomeado cédula de crédito imobiliário, dispensável a averbação de que trata, no caso de crédito negociado no mercado secundário de créditos imobiliários, representado por cédula de crédito imobiliário sob a forma escritural. Então, a cédula de crédito imobiliário, ela foi negociada, não há que se falar averbação na matrícula. Hipótese em que o credor. Quem é o credor? O credor é indicado pela entidade custodiante.
Então, se há transferência, o credor seria a entidade custodiante? Não. Aí a gente fica com essa interrogação. Não há que se fazer a averbação, mas aí se mantém aquele credor e o título foi transmitido, aí que nós temos uma incógnita, né? O credor é indicado pela entidade custodiante. Então, seria ela própria a entidade custodiante? Mas, enfim, na hipótese de termos uma cédula de crédito imobiliário gerada, né, por essa operação, e essa cédula for negociada, não há que se falar em averbação sempre dos credores. O credor vai ser aquele indicado pela própria entidade custodiante. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Então, vamos encerrar nossa aula por hoje e daqui a pouco continuamos com a nossa próxima aula. Vamos tirar uma foto e nos vemos daqui a pouco.